Sabe aquela ideia de que a vingança é um prato que se come frio? Pois é, mas já parou para pensar no preço desse prato? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história de Absalão, um príncipe da Bíblia. E olha, a vida dele é tipo um alerta gigante sobre o custo real de querer acertar as contas por conta própria. E para começar, já damos de cara com uma ironia, mas uma ironia daquelas, sabe? O nome dele, Absalão, em hebraico significa pai da paz. Isso mesmo, pai da paz. Só que as ações dele, elas contam uma história bem diferente. Uma história que a gente poderia chamar de pai da vingança. E é justamente nesse contraste, nessa contradição, que mora o coração de toda essa tragédia. Ok, vamos lá. Seção 1. Um príncipe quase perfeito. E o subtítulo já diz tudo. A beleza exterior que escondia a pobreza da alma. Então, quem era esse cara, o Absalão? Pensa assim, ele tinha tudo para dar certo. Era príncipe, filho do famoso rei Davi, tipo uma celebridade da época em Israel. E o que mais chamava atenção? A aparência dele. Ele era tão, mas tão bonito, que ninguém podia imaginar o que se passava por dentro daquele rosto perfeito. E olha, não é força de expressão não. A própria Bíblia faz questão de deixar isso bem claro. O texto diz exatamente assim: não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Ou seja, o cara era literalmente a personificação da perfeição física. Mas, e sempre tem o mais, né? Por baixo de toda essa beleza, dessa casca perfeita, tinha algo muito tóxico crescendo. Um sentimento que, hoje em dia, a gente tem uma palavra perfeita para isso. Ranço. Sabe? Aquele ressentimento, aquela mágoa que vai crescendo, crescendo, envenenando tudo por dentro só esperando uma brechinha para virar uma explosão. Beleza, vamos para a próxima parte. A semente da vingança. Quando a justiça falha e o ódio floresce. E essa explosão que eu falei, ela não veio do nada não, teve um gatilho, um estopim. A semente da vingança foi plantada ali, depois de um acontecimento terrível dentro da própria família real. Foi o momento em que a justiça falhou feio e abriu todo o espaço do mundo para o ódio começar a brotar. E o que foi esse estopim? Olha, a coisa é pesada. O meio-irmão de Absalão, um cara chamado Amnon, cometeu um crime horrível contra a própria irmã Tamar. O pai deles, o rei Davi. A Bíblia diz que ele ficou furioso, uma fera. Mas, e aí vem o grande problema, ele não fez absolutamente nada. Nenhuma punição, nada. Foi essa impunidade, essa falta de ação do rei, que acendeu o fogo da vingança dentro de Absalão. E é importante a gente entender uma coisa aqui. Isso não foi algo no calor do momento, sabe? Não foi um crime de paixão. Foi tudo calculado, de uma frieza que chega a arrepiar. Pensa só, depois do crime contra Tamar e do silêncio do rei, Absalão guardou esse ódio por 2 anos. 2 anos inteiros remoendo aquilo, planejando. E aí, quando viu a oportunidade perfeita, ele foi lá e matou o próprio irmão. Uma vingança fria, calculada, sem dó nem piedade. Próxima etapa, de vingador a traidor. É quando a vingança pessoal vira uma rebelião nacional. Depois de matar o irmão, claro, Absalão precisa fugir. Ele passa um tempo fora, mas quando finalmente volta, você acha que o ressentimento tinha passado? Que nada. Pelo contrário, aquilo só cresceu e se transformou. O que era uma vingança contra o irmão virou uma conspiração gigantesca contra o próprio pai. Mas como é que ele fez isso? Foi um plano mestre de manipulação, em 4 passos. Primeiro, ele ficava na porta do palácio, minando a autoridade do pai. Depois, ele conquistava a confiança do povo com promessas falsas, dizendo: se eu fosse o juiz, eu sim resolveria o problema de vocês. O terceiro passo foi ir para Hebrom e se declarar o novo rei. E o quarto, tomar o poder na marra, o que forçou o próprio pai, o rei Davi, a fugir para salvar a própria vida. E aí, ele faz uma coisa que é tipo o ponto sem retorno, a gota d'água. Ele, seguindo o conselho de um de seus aliados, pega as concubinas do pai dele e, à vista de todo mundo em cima do terraço do palácio, ele se deita com elas. Isso, naquela cultura, era a maior humilhação possível. Era ele dizendo em alto e bom som: não tem mais volta, a guerra agora é total. Chegamos ao clímax, a morte nos cabelos, o orgulho que se torna uma armadilha fatal. A rebelião toda leva a uma batalha final, que acontece na floresta de Efraim. De um lado, o exército do rei, do outro, o exército do filho. E é aqui, gente, que a história dá uma virada super irônica e trágica. O maior orgulho de Absalão vai ser a causa da sua queda. O exército de Davi leva melhor na batalha. Absalão perde e tem que fugir desesperado pelo meio da floresta.
E é aí, no meio da fuga, que o inesperado acontece. Lembra do que a gente falou no começo? Da beleza dele? Especialmente do cabelo, que era super longo e famoso? Era o maior orgulho dele, o símbolo da sua vaidade. Pois é, esse cabelo se tornou a sua sentença de morte. É uma cena inacreditável. Ele está fugindo, montado na mula dele, correndo pela floresta, quando de repente seus longos cabelos se enroscam nos galhos de uma árvore, um carvalho. A mula continua e ele fica ali, pendurado, preso pelos cabelos, entre o céu e a terra, completamente indefeso. E quem o encontra assim? Joabe, o general de Davi, que mesmo contra as ordens expressas do rei, vai lá e mata Absalão. O maior símbolo do seu orgulho foi a armadilha que o matou. Que ironia do destino, né? Vamos agora para o fechamento. Vingança, uma fatura cara e a famosa lei da semeadura. O que se planta, se colhe. Porque no fim a história do Absalão é isso, né? Uma tragédia gigantesca que deixa uma lição muito clara sobre consequências. A vingança sempre vem com uma conta para pagar. E pode ter certeza, a conta é sempre altíssima. É aquela lei universal que não falha. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. E se a gente fosse fazer uma contabilidade dessa tragédia? Ia ser mais ou menos assim. O que ele semeou para o irmão Amnon? Morte por vingança. O que ele colheu? Exílio, a raiva do pai. O que ele semeou para o pai, Davi? Rebelião, humilhação. E o que ele colheu? Uma guerra civil e a morte do próprio filho. E para ele mesmo, ele semeou uma sede de poder cega. E a colheita? Uma morte trágica, desonrosa, pendurado numa árvore. A conta simplesmente não fecha. É isso que é a lei da semeadura, no fim das contas. É o princípio de que as consequências das nossas ações são, obrigatórias, não tem como fugir. Absalão escolheu plantar ódio, e a colheita inevitável foi a sua própria destruição. Simples assim. E a grande verdade é que a vingança é uma armadilha, uma ilusão. Ela te promete que você vai se sentir completo, que vai ter paz, que a justiça vai ser feita. Mas é mentira. Na real, ela só te deixa cego, te adoece por dentro e cria mais e mais dor. Aquela satisfação momentânea, aquele gostinho de conseguir, custa caro demais. Custa a sua paz, a sua família e, como no caso de Absalão, pode custar a sua própria vida. Isso tudo nos traz para uma última pergunta, que fica no ar. Depois de tudo, da conspiração, da guerra, da dor, da morte, no final, o que Absalão realmente ganhou com tudo isso? Pensa bem. A resposta parece ser um grande e retumbante nada. E talvez essa seja a maior lição de todas. O vazio que a vingança sempre deixa para trás. Valeu por acompanhar a gente nessa história. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.